Bom, pessoal, vamos começar então. Dar início então aos trabalhos aqui. O meu nome é Paulo Murat, eu sou chefe da divisão de engenharia ambiental. Talvez alguns de vocês já saibam disso, porque vieram à palestra anterior, foi 5 de novembro de 2015, sobre energia solar. Essa é a segunda palestra que está ocorrendo, mas eu acredito que já deve ter havido evoluções no assunto, algumas atualizações. O palestrante é outro. O palestrante é Simon Rosenthal, ele é engenheiro químico, eu também sou engenheiro químico. Ele faz parte da Escola Superior de Guerra, é professor da Escola Superior de Guerra e especialista no assunto. Bom, o que eu tenho a falar, não vou palestrar e não vou tomar o tempo, mas com relação ao assunto em si e a engenharia ambiental, a engenharia do meio ambiente, esse assunto é de grande relevância. Por quê? Porque está mexendo com o quê? Matriz energética. A energia é um assunto estratégico para qualquer nação, principalmente no nosso país, em que a coisa, não vou chamar que está preta, não, mas está bem próximo disso. Eu acho que não tem... Assim, está ruim, mas sempre pode piorar, não é? Essa é aquela coisa, esse ditado, não sei até que ponto é válido. Mas é uma energia, é um tipo de energia limpa, renovável, infinita, digamos assim, de recurso infinito até, porque quando não tiver a fonte, não é, que gera, que produz, que é o sol, faltando ele, eu acho que ninguém vai estar vivo, porque não faz sentido. Não precisa nem explicar, porque não tem... Mas, enfim, é uma coisa que tem que ser considerada. Energia limpa, energia sustentável, ou seja, as nossas gerações estão garantidas, as próximas gerações, não é um tipo de energia suja. Viabilidade técnica é indiscutível. A viabilidade econômica, ela já foi viável, depois passou a ser pouco viável e agora está se transformando em bem mais viável ao consumidor, não é? Porque você tem um investimento inicial e depois você vai ter que ter um tempo de retorno do investimento feito. Ok? Então, acho que isso aí fica bem claro. E eu trouxe aqui uma notícia que eu não sei se é real, quer dizer, ela é real, mas não sei a posição atual. Tem dos próximos aqui, uma notícia da imprensa, a fonte é um jornal, então até que ponto é confiável, quando se dá uma notícia, eu acho que é muito importante a gente ter a fonte para ver realmente a credibilidade daquela notícia. A notícia aqui, no jornal, afirma o seguinte, que existe um rombo de 3,5 bilhões causado, em parte, pelos gatos em energia elétrica. Está falando em todo o Brasil, principalmente no Norte e Nordeste. E segundo uma medida provisória, que eu não sei a posição, acho que dependia da assinatura do nosso presidente interino, Michel Temer, medida provisória, quem quiser anotar aí, depois não viu o texto da medida, da MP 706. Vou repetir, medida provisória 706, proposta aceita pelo Senado, dependendo da aprovação do Michel Temer. Eu não sei como é que está a posição, mas acho que vale a pena simplesmente na internet consultar. Enfim, esses 3,5 bilhões, segundo a notícia, os consumidores teriam que pagar num prazo aí, bem curto, né? Nos próximos 6 anos. Não sei realmente a veracidade e a possibilidade real disso, mas a tendência, principalmente no próximo verão agora, é aquele consumo meio exagerado, a gente pensava exagerado, mas teve que se usar a energia das usinas termoelétricas, é bem mais cara. Para quem conhece o assunto, a energia termoelétrica foi obrigado, assim afirmou o governo. Enfim, resumo, o assunto é relevante, está tomando vulto. É interessante, eu vi alguns locais, eu tive notícia de alguns locais, até conversei aqui com o Simon, o Pão de Açúcar tem painéis instalados, usa energia fotovoltaica. Em outros lugares, eu consultei várias empresas, ele tem vários locais em que os painéis
locais que são instalados, e o pessoal está apostando e faz um cálculo econômico e vê realmente que há a possibilidade de ter um retorno do capital investido. Bom, isso aí que eu tinha que afirmar, tinha que expor. Eu acho que essas são as razões, e outras razões, o nosso palestrante aqui, é claro que ele tem com muito mais exatidão. Com relação ao evento, eu peço volto a repetir, aqueles que não assinaram, que voltem e assinem, que é importante. A palestra vai ser gravada em DVD, em vídeo. É preciso que vocês tragam um vídeo de 8.5 GB, para caber, é claro, todo o conteúdo da palestra. Traga ele, entregue na secretaria, que depois de alguns dias vocês vão ter, não custa nada. Só custa, evidentemente, só vai trazer aonde ela vai ser gravada. Eu vou distribuir para vocês, a partir, logo que inicia a palestra, os papéis para vocês formularem perguntas. O professor ele vai expor durante aproximadamente 50 minutos, sem interrupção. Após esse tempo, vai ser aberto as perguntas, mas vocês já podem fazer as perguntas por escrito, e aí eu leio as perguntas, e o professor, na medida do possível, vai responder a todas aquelas que ele não puder, não porque eu não saiba, não é isso, que não, o tempo já vai estar escasso, e aí o cansaço veio, eu já tenho experiência disso, mas, embora na última que teve, tinham 160 pessoas aqui. Ninguém nem cochilou. Então, realmente, é interesse do assunto. Então, repetindo, vou distribuir os papéis, prepare as canetas, e durante a exposição, caso vocês tenham alguma dúvida, já escrevam, já podem me dar as perguntas, e após ela, mais uma vez, então as respostas serão dadas pelo professor. Eu leio as perguntas com isso. Por que isso? Porque está sendo gravado, vai ser gravado as perguntas e as respostas. Por isso que vai ficar meio complicado passar o microfone para alguém para formular, porque vai complicar aí a gravação do sistema. E vocês vão ter essas perguntas, vão ter as respostas dadas pelo palestrante. Ok? Eu espero que tenha sucesso aqui, que vocês tenham um aproveitamento bom e que aguardem que não vai ser o último evento sobre o assunto, mas nós estamos na divisão de engenharia ambiental, já estruturando alguma coisa em termos da energia eólica, que também é um assunto muito interessante dentro da matriz energética. Então, uma boa noite para vocês, eu espero que você tenha um grande aproveitamento. Eu passo a palavra agora para o palestrante, que vai proferir, então, a palestra, se apresentar, se for o caso. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Paulo Murat pelo convite, pela confiança de ter me convidado para falar sobre esse assunto. Agradecer a Divisão Técnica de Recursos Hídricos e Saneamento, Divisão Técnica de Recursos Naturais Renováveis e a divisão a qual eu pertenço, Divisão Técnica de Engenharia Química. E o assunto é energia solar fotovoltaica, sua importância na matriz energética. Sumário. Introdução, considerações preliminares, situação atual, matriz energética, fonte geradora de energia, visão prospectiva e conclusão. Introdução. Essa questão de energia é um assunto complexo, extenso e polêmico. Existem muitas fontes geradoras de energia. Não há nenhuma fonte geradora de energia que seja desprezível, cada um com suas características. Existem realmente fatos que são verdadeiros, são reais, que tem um caminho certo e caminho errado. Mas em muitos casos não é questão de caminho certo ou errado, são
tantas as alternativas que é uma questão de estudo e opção. Por isso que torna o assunto até bastante polêmico, porque há variedade de caminhos a serem seguidos. Ângulo de visão, planejamento, ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento. Então, o que significa isso? Nós vamos conversar esse assunto. Se tivesse aqui alguém ligado ao governo, alguém da EPE, por exemplo, alguém do próprio Ministério das Minas e Energia. Aliás, segunda-feira tivemos lá na Escola Superior de Guerra o secretário-geral do Ministério das Minas e Energia, e ele enfocou bastante a questão da energia solar, fotovoltaica, a importância dela para o próprio Ministério das Minas e Energia. Bom, mas se tivesse alguém ligado ao governo aqui, ele faria uma palestra com foco em planos de governo. Se estivesse aqui o professor Adilson de Oliveira, que é do Instituto de Economia da UFRJ, ele faria a palestra sobre o mesmo tema, mas sob outro foco, dando ênfase à economia e à parte econômica e financeira. Se tem um senhor da Fiesp, que ele faz palestras ótimas sobre esse assunto também, sobre energia de um modo geral, em que ele dá ênfase à visão do empresário privado sobre o assunto. E nós hoje vamos conversar focando em planejamento, ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento. Esses diversos focos, essas diversas formas de se enxergar, muitas vezes elas se somam, se encaixam. Às vezes há divergências, o que não é mal, porque a divergência dessa discussão, nasce à luz. E nós vamos falar do uso da energia fotovoltaica como energia limpa e de baixo custo, como o Paulo Murato falou. Considerações preliminares. Relação entre ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento do país. Na época em que nós estamos vivendo, o que distingue, o que diferencia país desenvolvido dos demais é ciência, tecnologia e inovação. No passado já foram outros. Extensão territorial, população, ouro, carvão, petróleo. Hoje é ciência, tecnologia e inovação. E daí nós temos países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países pobres. O Brasil está situado aqui. Porque não tem ciência, tecnologia e inovação? Até que tem, mas não na quantidade, na intensidade de um país dessa dimensão e dessa importância que o Brasil deveria ter. Então, ainda está em desenvolvimento. Falta bastante para chegar a ser um país desenvolvido. Vamos ver o caso do Japão, por exemplo, para ficar as coisas mais claras. E há 70 anos atrás, mais ou menos, o Japão era um país totalmente destruído pela Segunda Guerra Mundial com 2 bombas atômicas. É um país de alta densidade demográfica. É um país que importa tudo que precisa. Importa energia, importa alimento, importa insumo, importa matéria-prima. No entanto, era até pouco tempo a 2ª maior economia do mundo. Hoje é a 3ª, foi ultrapassado pela China. Por quê? Eles têm ciência, tecnologia e inovação. Coreia do Sul, depois da década de 50, tivemos a Guerra da Coreia, também arrasado. Em cima de quê? Que a Coreia hoje já é um país desenvolvido, Coreia do Sul. Ciência, tecnologia e inovação. Isso tudo baseado no seguinte tripé: ciência, tecnologia e inovação, apoiado em educação e saúde. Vietnã, tivemos a guerra do Vietnã. O Vietnã, não sei se ele já é um país desenvolvido ou um país emergente chegando lá. Já está se desenvolvendo. Singapura, Irlanda, na Europa, Malásia. O que era Singapura, Irlanda, há 50 anos atrás? O que era o Brasil? Eles estão se desenvolvendo e nós estamos marcando passo.
Se eu disse que ciência, tecnologia e inovação é o que diferencia os países desenvolvidos dos demais, o que fazer aqui no Brasil, por exemplo? Encher de centros de pesquisa, é essa a solução? Não é bem isso. É o que está escrito aqui, elos da corrente. Vamos explicar o que significa isso para ver se os senhores estão de acordo com esse tipo de pensamento, senhores e senhoras. Ciência, tecnologia e inovação é o alvo que nós queremos, né? No entanto, é impossível haver ciência, tecnologia e inovação sem educação. É um pré-requisito, portanto, são dois elos de uma corrente. É impossível ter educação sem saúde, menino doente não aprende. E a questão de saúde num país como o Brasil, que tem uma quantidade grande da população que vive mal alimentado e morando em um ambiente insalubre, saneamento básico e comida são fundamentais para melhorar a questão da saúde. E como um chefe de família pode proporcionar aos seus entes queridos morar num ambiente salubre e ter alimentação? Ele precisa ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro precisa trabalhar. Trabalho. Aonde? Indústria, comércio, mineração, agricultura, pecuária, meio ambiente, esporte, cultura, lazer, energia, transporte, comunicação, defesa, segurança, justiça, finanças, sem recursos financeiros não se faz nada, e planejamento. Eu queria dar uma ênfase no planejamento porque isso aqui é fundamental, visão de longo prazo, visão prospectiva, e que no Brasil não existe. No Brasil, nós temos planos de governo e não temos plano de Estado. Quer dizer, são programas que eles avançam, vão de um governo para outro. Quando termina um governo, de um modo geral, cessa o projeto, seja bom, seja mau. Então, no Brasil não existe a mentalidade de planejamento. O Ministério do Planejamento não planeja. E ciência, tecnologia e inovação. O que eu tenho a dizer é o seguinte: nas vezes em que o Brasil trabalhou com os dois em conjunto, planejamento, ciência, tecnologia e inovação, o Brasil fez bonito e mostrou ao mundo que nós podemos e nós sabemos. Eu dou exemplo, a Petrobras. Eu não me refiro aos problemas pelos quais a Petrobras está passando no momento. Eu estou falando da Petrobras como um todo, uma vida, que há pontos fantásticos. É uma empresa que sempre se ombreou com as maiores do mundo, na sua especialidade. Aliás, a especialidade da Petrobras era petróleo. Hoje em dia não é mais, é uma empresa de energia e não de petróleo. A Vale, a Embraer, a Embrapa e mais outras, o que prova que, trabalhando com planejamento, ciência, tecnologia e inovação, nós brasileiros já provamos que nós brasileiros somos tão bons, não ficamos devendo nada a ninguém no mundo. Mas precisa ser feito. E prioridades. Priorizar as coisas. Tem uma certa ordem. A força de uma corrente é igual à força do seu elo mais fraco. Ramsés II, não é pseudônimo de alguém recente, não, é o faraó mesmo, aquele brigava com Moisés. E ele, há 3.500 anos atrás, ele já sabia, ou seja, são elos de uma corrente, e o que se quer é que cada elo, cada vez, seja mais forte, porque no dia que precisar usar uma corrente, se N-1 elos estiverem bem e um elo estiver podre, ela vai arrebentar. Matriz energética. Energia, progresso, poder.
Essa é a matriz energética do Brasil e essa é a média mundial, base mais recente que nós temos aqui é 2014, total. Aqui está somado energia elétrica, está somado locomoção, está somado indústria. Então, podemos ver no Brasil, petróleo, 39%.